Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao 25º Congresso Internacional de Gastronomia e Confeitaria Top Class, o maior congresso mundial organizado pela Aline lá do Japão. Ela que começou com esse projeto há um bom tempo atrás, não precisa falar quanto tempo, mas estamos no 25º Congresso e hoje Marcelo Bellini está representando a empresa Hero World. Hero World, que fica lá no Japão. Marcelo Bellini está representando a empresa e ele vai apresentar hoje uma receita de bolo de reis. Gente, o bolo de reis do Marcelo Bellini é dos deuses, é muito bom, tá? Eu espero que todos gostem da receita, participem da aula, compartilhem a aula. Boa noite, Delma, seja bem-vinda, você está sempre conosco aqui no Congresso. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a Simone Clemente, Silmara, Tio Paulinho, Silvana Góes, toda a galera aí do Congresso Top Class, o Congresso Internacional de Gastronomia e Confeitaria, com muitos profissionais, junto com Marcelo Bellini e Aline. Boa noite, Simone, boa noite, Rosa Maria, Edinalva, boa noite. Gente, compartilhe com a gente essa live, porque é muito importante para a gente, para o Congresso, para que alcance muito mais gente, muito mais pessoas. O Congresso é um transformador de vidas e está aí Marcelo Bellini chegando com a aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Vou dar uma ligada no ar-condicionado que eu estou com calor. Fechei tudo aqui porque está dando um vento aqui em Santos, gente. E agora está ficando calor. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no Top Class, né? Que são 3 vezes por ano. Tem agora no meio do ano, tem no começo do ano, depois tem no meio do ano e tem no final do ano. Tem a sessão de Páscoa, de festa junina e de Natal. Geralmente eu estou em todos. Obrigado, Aline. Beijo. Bom, gente, hoje eu vou ensinar para vocês a receita do meu bolo de reis. Eu até achei que já tivesse dado aqui, mas Marcelo, eu não lembro de você ter dado isso no Top Class. Isso você deu já faz muito tempo, então pode dar novamente. O pessoal sempre tem gente nova aí para aprender, né? Então é assim, eu já tenho um bolo eu tenho uma receita já pronta, né? Bom, antes de mais nada, eu sou Marcelo Bellini, cake designer há 38 anos, para quem não me conhece, né? Já trabalho aí nessa vida de confeiteiro há 38 anos, sendo autodidata, né? Então muita coisa que eu faço hoje em dia, eu aprendi na raça, desenvolvendo receitas, então eu tenho muitas receitas que são autorais, mas esse bolo de reis não é meu. Esse bolo de reis eu já aprendi com a minha irmã que gosta muito, ela me deu uma receita, e aí eu faço essa receita há muitos anos e vendo bastante esse bolo final de ano, né? Tanto para Natal como para Ano Novo. E o ano passado a gente teve uma surpresa muito grande, que o dia que eu mais vendi bolo de reis foi no dia 6. Eu estava até com uma viagem programada, eu tinha que adiar minha viagem por outro dia, que o pessoal não parava de me ligar e pedir encomenda de bolo de reis para o dia 6. Então foi até uma surpresa para a gente. Então essa receita que eu vou dar é uma receita para uma forma, né? O bolo de reis geralmente é o formato de forma de buraco, né? Então aqui é essa forma grande, alta, ele vai ficar bem cheio. Mas o que eu fiz aqui? O que eu faço? Eu vendo ele em 3 tamanhos aqui. Eu vendo o grande, que no caso é esse, vendo o médio e o pequeno. Porque às vezes a pessoa é só um casal, né? Ou a pessoa está de dieta, não quer comer muito, ou quer presentear, né? Então esse bolo pequeno aqui é um tamanho ótimo para fazer de presente. E aí eu fiz ontem uma receita, eu fiz hoje de manhã, ontem eu fiquei fazendo panetone para a aula de hoje à tarde. Aí hoje antes da aula eu bati a massa aqui de bolo de reis. Essa massa aqui já está fria, porque não dá tempo de a gente fazer aqui na live a massa, esperar assar para desenformar e decorar. Então a gente vai pôr essa aqui no forno, aí eu já vou decorar um desses dois aqui para vocês verem, provavelmente acho que vai ser esse médio aqui, tá? Então daí isso assim, então na receita você pode tirar um desse, ou pode tirar esses dois aqui menores, ou fazer 3 desses menores. Daí você vai vendo pelo tamanho da sua forma, quanto rende a receita e vai dividindo a forma que você quer, tá? Fabrício Gastronomia, boa noite, seja bem-vindo. Rosiane, seja bem-vinda. Rosa Maria, bem-vinda. Já está amando o início dessa aula. Roseli Alberto, seja bem-vinda. Gente, compartilha com a gente a live de hoje da receita do bolo de reis do Marcelo Bellini. Hoje Marcelo Bellini está representando a Hero World aqui no 25º Congresso Internacional de Gastronomia, o Top Class. Gente, para quem não conhece o Top Class, ele é um transformador de vidas, já existe há muito tempo. E está aí transformando a vida de muita gente com várias receitas
e vários profissionais da área da confeitaria. Você aprende doces, salgados e tudo mais. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho. E me falam de onde vocês são, de onde vocês estão digitando. E o Bellini vai ensinar a receita para vocês, para que vocês possam fazer aí no final de ano. Esse bolo é delicioso, a Edinalva está falando. Já tem muita aluna que conhece, né? Eu faço essa receita há muitos anos, né? E já dou aula há 24 anos, então essa receita eu já dou há muito tempo. E lógico, o verdadeiro bolo de reis, ele vai fruta cristalizada, ele vai noz, ele vai passas. Ah, mas eu tenho que pôr passa? Eu não gosto de passa. Gente, não gosta de passa? Pega o volume da passa, o peso da passa e aumenta na fruta cristalizada e na nozes. Ah, eu não gosto de fruta cristalizada. Faz a mesma coisa, aumenta na passa, aumenta na noz. Ah, eu não gosto nenhum dos dois. Faz só de noz, gente. Aí o certo é pôr tudo, né? Mas aí se você não gosta de uma coisa ou outra, não vai deixar de fazer porque não gosta, é só tirar. A Aline acabou de chegar aqui na sua live. Tudo bom? A Caroline estava perguntando se a receita, ela vai receber receita? Como que é a receita? É o próprio pessoal que é. Eu vou falar aqui na live, aí o pessoal que é da... Ai, Márcio, me deu branco. Do que? Do Top Class faz parte do VIP Member. Do VIP Member. Aí quem é do Top Class faz parte do VIP Member. A Aline, depois, quando eu termino o congresso, ela faz um e-book com fotos, com todas as receitas, tudo bonitinho, com modo de preparo, para quem é membro. Tá? Aqui, então, hoje, se você não é membro, você não vai receber depois. Aí o ideal é você pegar e já ficar aqui de olho mais ou menos na live, tá? Adelma, vamos compartilhar para que todos possam aprender. É isso aí. A Tininha falou boa noite, acabei de chegar também. Noite. E a Rosa Maria, ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelo carinho a todos aí do Rio Grande do Norte. Vamos à receita. Vamos lá. Gente, então para começar, são 2 ovos, tá? Só que eu trabalho aqui com o ovo jumbo, que é o maior que tem. Então, se você trabalha com ovo grande ou médio, você talvez tenha que colocar 3. Né? O grande, acho que 3 já daria. O extra, acho que dá para manter 2, que geralmente é o grande, o extra e o jumbo. Tá? Acho que não vai dar uma diferença muito grande. Se você trabalha com essa, o que você pode fazer é colocar tipo uma colher a mais de leite para substituir um pouco esse ovo que é pequeno. Tá? Ou coloca um ovo a mais, tá bom? Então aqui a gente vai separar a gema das claras. Caroline, a Simone Clemente deve entrar em contato com você via Messenger, tá? Inbox, ela conversa com você para que você possa receber a receita. Troquei. Essas claras é para cá. Vou usar essa aqui para massa. Gente, aqui, como eu tenho 2 batedeiras, eu já ponho aqui na minha batedeira. Né? Quando essa massa está quase no ponto, que é onde eu vou pôr, depois a gente vai misturar a farinha, eu ponho as claras para bater na outra batedeira. Se você não tem 2 batedeiras, tá? O que eu vou falar? Vai fazer a massa, deixar essas claras separadas. Aí, logicamente, você vai ter que tirar a massa desse bol da batedeira, lavar o batedor, né? Lavar tudo direitinho. Aí você vai bater suas claras em neve, tá? E depois você vai misturar. Não posso bater essas claras antes, gente, porque o que dá leveza nesse bolo, o que dá volume no bolo, eu fazendo a mesma coisa agora. A Vivi do Guarujá está aqui assistindo você agora. Boa noite, chefe. Vivi. Sua casa está linda, a decoração de Natal. Mas você já passou aqui na porta, Vivi? Ela já passou aqui na porta. Gente, eu fico conversando e não presta atenção, tá vendo? Coloquei as claras aqui novamente. Então, o que acontece? Eu preciso dessa clara bem batida, tá? Então, se eu preciso de uma clara bem batida, se eu bater ela no começo da receita, aí eu vou ter que tirar a clara daqui de qualquer jeito, passar para outro bol, aí bater a massa. E essa massa demora um pouquinho, porque eu tenho que bater bem, mas bem essa manteiga. Aí essa clara vai acontecer o quê? Ela vai começar a voltar ao estado líquido. Quando você for misturar, ela está mais da metade dela em estado líquido e ela está bem leve. Então na hora que você mistura, ela se desmancha. Então com isso você vai perder leveza e vai perder volume na sua massa. Gente, vou ter que lavar minha mão, tá? Pera um pouquinho. Boa noite, Aninha. Seja Aninha Art Cake. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao 25º Congresso Internacional de Gastronomia Top Class. O Top Class é um transformador de vidas, transformador de açúcar. Gente, muita gente que já foi, como se diz, seguidor aqui, virou instrutor do Top Class, né?
que você pode fazer parte do VIP Member e acessar as receitas que são exclusivas dos professores aqui. Bom, então essa aqui está separada. Depois, se tiver que bater, eu vou levar lá para minha cozinha para não ligar duas batedeiras aqui, senão a gente não vai conseguir nem conversar, tá? Então vou deixar ela aqui separadinho. Aqui eu tenho as duas gemas. Tem 200 gramas de açúcar. Seu Coxinha, Vila São Jorge, boa noite. Olá, boa Drica noite. 50 mais, boa noite, seja bem-vinda. E aqui eu tenho 125 gramas de margarina, pode ser manteiga, mas margarina, de preferência, a gente usa o culinário, tá? Ah, e não tenho. Vai dar diferença? Não vai dar muita, mas a margarina comum, né, que você usa para passar no pão, geralmente ela tem uma quantidade de água muito maior, por isso que ela fica cremosa mesmo dentro da geladeira, por causa da quantidade de água que deixa ela cremosa. Tá? Então a manteiga de uso culinário, a margarina de uso culinário e a manteiga, ela tem menos água, então ela tem mais gordura, então com isso ela te dá uma estrutura melhor no bolo. Mas se não tiver, dá para fazer também, tá? Seu Coxinha, Márcio, sou eu, a Lúcia. Ah, Lúcia, tudo bem? Como é que você está? O pessoal vem pelo Insta da empresa depois que a gente fica entrando. Gente, agora aqui eu vou bater. Aquele que eu falei, essa parte é o que demora um pouco mais, tá? Porque eu tenho que bater bem. Geralmente aqui eu não faço uma receita só, eu já faço ou receita dobrada ou às vezes até triplicada. Porque aí eu já faço mais bolos ao mesmo tempo. Tá? Então, mas no mínimo eu faço dobrada, porque quando é uma receita só, tudo é muito pouquinho. Então, por exemplo, 2 claras, para a batedeira pegar bem essas claras, às vezes eu tenho que levantar um pouco a vasilha aqui, porque às vezes o batedor não pega lá no fundo, e as 2 claras é só o fundinho da vasilha. Então ela me dá um pouco mais de trabalho. E essa aqui é a mesma coisa, por ter pouco volume, no começo principalmente, às vezes ela gruda um pouco em volta do bol, aí você tem que ficar parando a batedeira, desligando, tá? Então principalmente se for manteiga e ela estiver gelada, daí ela fica dura, daí que ela vai fazer mais isso mesmo, tá? Agora eu vou ter que ligar aqui, não vai ter jeito, a gente vai tentando conversar assim mesmo. A Drica falou que é aluna do Centro Culinário Cacau Center. Oi, e a Lúcia Drica. falou que tá com saudade. Pois é, Lúcia, semana que vem a gente vai marcar uma aula de aniversário do Bellini, hein? É, dia 27. Ó, vou ligar aqui, tá, gente? No começo liga baixinho, né, que é para ir pegando bem essas coisas, porque se ligar logo no começo ela já vai direto para as laterais da batedeira e não consegue misturar. Enquanto bate ali, vou montar a minha forma. Gente, assim, quem trabalha com desmoldante, quantas pessoas está conseguindo me ouvir mais com a batedeira ligada? O pessoal tá conseguindo ouvir? Eu acredito que não. Eu acho que não. Acho que consegue, porque eu falo bem alto. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Sim, então tá. Para quem trabalha com desmoldante, pode trabalhar, tá? Mas algumas receitas, eu acho que aquela casquinha do bolo que é formado com a margarina e a farinha, eu acho bem interessante manter, tá? Coisa que o desmoldante não faz. Então, nessa receita, principalmente, eu gosto da margarina e farinha, tá? Para criar essa casquinha em volta do bolo. Nessa receita, no meu bem casado, eu preciso daquela casquinha também. Tá? Então algumas coisas eu unto com margarina e farinha, algumas coisas eu nem unto, né? Quem já está acostumado comigo sabe que minhas massas de bolo eu não unto nada, eu unto a forma direto, né? Depois só solto, mas essa aqui precisa ser untada, tá?
Hoje o Marcelo Bellini está representando a Hero World, a empresa que está apoiando o 25º Congresso Internacional Top Class. Gente, compartilha, vamos compartilhar e dá like aí, vamos dar muito coração pro Marcelo Bellini, hein? Deu untada, tá? Eu amo essa casquinha, é o tchan do bolo que faz a diferença. Geralmente eu tiro, em alguns bolos eu tiro, mas esse bolo ele tem que ter. Ó, gente, aqui tá quase no ponto, tá vendo? Já tá bem branquinho. Só desliguei para poder tirar aquilo que eu falei, às vezes gruda em volta, né? Você desliga, puxa pro meio e vamos bater mais um pouquinho. Ó, antes de eu bater, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho 100 gramas de nozes, tá? De uva passa, de nozes e as frutas cristalizadas, tá? Eu tenho 100 gramas, então eu tenho 300 gramas aqui no total. Aquilo que eu falei, eu não gosto muito de passa. Você pode pôr 50 gramas de passa e aumenta nas outras, tá? Aí você pode, mas geralmente para essa receita tem que ser 300 gramas. Vocês viram que eu untei aqui a minha forma? Eu coloquei bastante farinha, a farinha que sobra eu já coloco aqui. Por quê? É importante essas frutas passar na farinha, tá? Essa farinha aqui vai fazer com que as nossas frutas fiquem na posição, fiquem espalhadas pelo bolo e não afunde. Então tudo que você vai pôr em bolos, que tem pedaços de fruta, essas coisas, passa na farinha que você vai ver a diferença que é você passando isso aqui na farinha, tá? Eu vou ligar aqui novamente. Eu vou lá ligar o forno, tá? Vai ligar o forno? Quer que ligue? Eu vou arrumar a mão pra... Vai pegar um prato. Vai? Pegar um prato. Vera Aparecida, top 10 da confeitaria. Muito obrigado. Bellini agradece. Vou pegar o prato. Me faz dar um coelho também. Você não pode vir na aula, né, hoje, você não passou bem, mas ó, seus panetones estão aqui guardados, tá? Tem o panetone salgado, que o pessoal amou, tem o panetone trufado, tem o panetone de noz com baba de moça. Guardei um pedaço de cada para você. Pega outro, tem aí nas áreas. O Márcio não está aqui, tá, gente? Não sei se vocês estão falando alguma coisa. Ele foi pegar o prato do bolo para mim e pegar a saia da batedeira aqui, porque eu preciso colocar a saia para não derramar nada para fora. Aqui está. O ponto é isso aqui, tá vendo? Ó, um ponto firme, tá? Bem branquinho. Por isso que eu falo, quando a gente faz a receita dobrada,
É bom que fica um volume maior. Eu só olhei lá para fora, achando que alguém estava batendo ali. Tá? Agora eu preciso pôr a saia aqui da batedeira, porque eu vou ter que colocar a farinha e o leite aqui. Tá? Então sem isso aqui, às vezes pode derramar para fora, então a gente coloca. E a gente vai colocar com isso aqui funcionando. Bom, então aqui já foi 2 gemas, 125 gramas de margarina, 200 gramas de açúcar, uma xícara de leite. Coloca um pouco do leite. Vai colocar um pouquinho da farinha. Isso aqui? Sério. Aquele azul marinho aqui, tá legal? Também. Logicamente que eu não vou fazer isso de jeito com a batedeira no máximo, senão vai levantar muita farinha. Gente, compartilha a live de hoje com o Marcelo Bellini. Isso ajuda a dar engajamento para o Congresso, para o Bellini e ajuda mais gente a assistir a aula e fazer aí um bolo no final do ano bem gostoso, um bolo de reis para ter na mesa, para trazer muita prosperidade para todo mundo. Agora eu vou colocar o resto do leite. A mesma coisa que acontece com a manteiga, quando você coloca esse leite, essa farinha. Ixi, caiu um pedaço. Tá. Vai um pouco de farinha aqui para a volta. Então desliga a batedeira, passa o batedor aqui para tirar essa farinha. Para não ficar depois esse resíduo de farinha sem misturar. Pronto. Vamos desligar novamente. E aqui, gente, é uma opção minha. Eu acho que combina muito, mas muito com esse bolo. Que é a canela. Eu ponho uma colher de sopa rasa de canela, tá? E outra, canela é prosperidade, né? Então, e acho que qualquer coisa com noz e canela combina muito bem. Eu já fiz esse bolo sem a canela porque eu tinha uma cliente que a filha dela era alérgica, daí eu não podia usar nada com canela. Bia Diegues, quanto de farinha? Eu não consegui escutar. Ah, a farinha é 250. 250 gramas, Bia. Eu esqueci de falar, na verdade. Não é que você não escutou, eu esqueci de falar. Cláudia Barbosa Campos. A Cláudia, boa noite. Boa noite, Tudo Cláudia. bem? Comeu o panetone salgado, Cláudia? Ó, enquanto eu bato um pouquinho aqui, eu já vou comer as claras para bater lá, tá? Ela comeu e falou para encomendar para o Natal. Aqui já acabou. Tá tudo bem misturadinho. É uma massa bem lisinha. Então, logicamente,
se eu não coloco canela, esse bolo vai ficar mais clarinho. Ele nunca vai ficar tão branco, que a hora que entra as nozes, normalmente se você triturar as nozes, ela vai dar uma cor na massa, né? Mas a canela deixa ele um pouquinho mais escuro. Agora a gente vai entrar aqui com as frutas, tá? Como eu falei, as minhas frutas são 300 gramas. Tem 100 de noz, 100 de fruta cristalizada e 100 de passas, tá? Eu fazia na época do café, eu fazia esse bolo lá também como bolo de frutas. Aí eu não colocava uva cristalizada, mas eu punha nozes, eu punha damasco, eu punha cereja. Gente, o bolo também com damasco e cereja fica uma delícia, tá? Mas aí ele vai perder a característica de bolo de reis. Bom, agora aqui é só colocar as frutas de uma vez só, passar na farinha. Vai misturar um pouquinho. Não precisa ficar mexendo muito. Daqui agora a gente já vai colocar as claras, vai pôr o fermento. Lá ver como estão essas claras. Eu vou jogar meu fermento aqui em cima. O 25º Congresso Internacional de Gastronomia Top Class. O congresso que é idealizado pela Aline, diretamente do Japão. Ela que é a presidente ou a presidenta ou diretora desse congresso, que transforma vidas. E o Benini já participa há muitos anos, conhecendo muitas pessoas, trazendo muitas novidades, muitas aulas. Vocês podem encontrar o congresso no YouTube. Seguir aqui no Instagram. Sigam no Instagram o congresso Top Class, gente. Ó, clara bem batida, tá? Vamos colocar essa clara aqui. Se não quiser colocar clara aqui, você pode virar a massa para cá também, tanto faz. Que antigamente tinha essas crendices, né, gente? Ah, tem que jogar a massa por cima da clara, porque se jogar a clara por cima o bolo não cresce. Ah, é porque não pode abrir o forno. Ah, porque não pode bater a porta do forno. Ah, porque não pode gritar perto do forno, que a massa leva susto e murcha. Isso tudo é crendice, tá, gente? Edilma, boa noite. Seja bem-vinda. Bolo limão. Agora é só misturar os três juntos. Fermento. Sou de Itabaiana, Sergipe. Nossa, é longe, hein? Você tá longe, hein, minha linda? Tudo bom? Mistura com delicadeza. Se fosse para bater rápido, eu batia na batedeira, tá? Só envolver aqui essas claras. Não tem fouet, faz isso com o batedor da própria batedeira. Quanto que dá essa receita? Quantos bolos dá essa receita, geralmente? Uma forma, dessa grande, tá? Ou, que nem eu vou fazer aqui, eu vou decorar esse aqui. Eu fiz uma média e uma pequena com a mesma receita. Então depende muito do tamanho da forma que você vai usar. Essa aqui, gente, é de buraco também, tá? Mas não sei porquê. Essa maior também. O buraco no meio é um pouco mais baixo que a forma. Então, às vezes, quando ele cresce muito, ele tampa, que é o que aconteceu com essa pequena. Esse aqui não, esse aqui é na altura da assadeira, então esse aqui é muito difícil ele fechar aqui. As empresas deviam pensar nisso, né? Fazer esse fundo aí. Tem como repetir a receita? Tem, na hora de decorar eu falo novamente. Apesar que a live vai ficar salva, não é isso? A live vai ficar salva. Edilma, a live vai ficar salva, tá? Então qualquer coisa você pode depois cair. Daqui a pouco eu falo novamente. Daqui a pouco o Marcelo fala, mas qualquer coisa você assiste a live novamente e vai acompanhando passo a passo. Eu só distribuir aqui. Raspar tudo que nós temos direito. O material tá caro, não pode desperdiçar nada.
A não ser que você é da turma de lamber massa crua, coisa que eu não sou. Então eu raspo tudo e aproveito tudo, porque eu sei que se eu não raspar, vai tudo por água abaixo. Eu lembro quando a gente era pequeno, quando minha mãe fazia bolo, meu irmão e minha irmã ficavam pedindo para minha mãe deixar a sobrinha de massa na batedeira para ficar lambendo a vasilha da batedeira. Eu nunca gostei. Ó, tá vendo? Ela fica uma massa bem densa. Mas, gente, vocês não têm noção de como esse bolo é fofo. Bom, vocês vão ter noção, gente, porque no final eu vou cortar um para vocês verem, né? Então, vocês têm que ver o bolo cortado. A gente tem que experimentar, né, Márcio? Para ver se eu não perdi a mão. Com certeza. Experimentar para ver se eu não perdi a mão do bolo. Esse bolo de reis é maravilhoso, é muito bom. Ó, daqui agora vai pro forno. Gente, antes que alguém pergunte, qual a temperatura? É assim, eu não gosto de ficar falando muito temperatura e nem tempo, porque cada forno é um forno. Aqui eu tenho 3 fornos de 6 bocas. Cada um eu asso numa temperatura e cada um assa de um jeito. Tá? Então se eu que tenho 3 aqui não consigo manter a mesma coisa para todo mundo, né? Não é eu falando que você vai fazer no seu. Até porque hoje em dia tem muita gente trabalhando com fogão elétrico, né? Que hoje em dia tem fogões elétricos, aí a pessoa está comprando para fazer massa de bolo. Então cada fogão vai ser de um jeito. Tá? Mas geralmente é uns 40 minutos assando, no forno médio aí mais ou menos de 200, 220, eu não deixo em 180, 180 acho que ele demora muito, tá? Então agora levar lá pro forno, eu acredito que até terminar a live, não sei se ele vai estar assado, mas a gente tenta ver se ele está assado para mostrar para vocês. É isso aí. 25º Congresso Internacional de Gastronomia Top Class, realizado mais uma vez pela Aline, lá diretamente do Japão, junto com a equipe, junto com a Simone, com a Silvana Góes, tio Paulinho, tem aí também a Silmara, bastante gente participando desse congresso, muitos profissionais de gabarito, ensinando e transformando a vida de muita gente. Hoje o Marcelo está representando a Hero World, que é uma empresa lá do Japão que apoia o congresso. Vamos tirar essa daqui. Vamos entrar com a decoração. Tudo vai aqui para a pia para o Márcio lavar depois. Tem que lavar mesmo, senão a outra vai cair dura no chão amanhã. Eu não comer frutas cristalizadas. Eu experimentei na aula do Bellini e está delicioso esse bolo. Vivi, que legal. A Vivi está falando aqui. Olha, Vivi, hoje eu também tive aula aqui de panetone e eu tive umas pessoas aqui também que não comiam fruta cristalizada. Aí eu dei a fruta para elas provarem tudo, e elas falaram assim, nossa, mas tá diferente. O que acontece? Muita gente confunde fruta cristalizada com essência de panetone. Tá? O que dá sabor no panetone é a essência de panetone, não tem nada a ver com as frutas. A fruta tem sabor de fruta, né? Porque ali é laranja, é mamão verde, é um monte de frutas verdes que se faz ela cristalizada. Tá? É que nem aquele doce que mãe e vó fazia, né, na panela, com cal, essas coisas. Então aqui é uma coisa. Então quando a pessoa come o panetone, ela associa aquele sabor, aquele aroma da essência do panetone às frutas. E por que eu sei disso? Porque quando a gente fazia canole, que a gente tinha o ateliê aberto, eu vendia muito canole. E muita gente, na hora que eu falava, qual é o melhor? Eu falava, para mim o melhor é o tradicional, que é o de ricota. E o ricota aqui é ricota, cream cheese, limão siciliano e fruta cristalizada. A pessoa assim, mas eu não gosto de fruta. Eu falei, mas experimenta pra você ver. A pessoa experimentava, nossa, mas não tem gosto de fruta cristalizada. Uma porque era pouca, era 150 gramas só. Eu falei assim, mas é porque você está associando a fruta a sabor de panetone. Então você não vai nunca sentir esse gosto na fruta cristalizada. Então muita gente faz essa confusão. Então muita gente tem aversão à fruta cristalizada, achando que vai sentir gosto de panetone e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Estufãozinha. Gente, a aula de panetone hoje estava muito boa, viu? Panetones Bellini ficaram incríveis, ficaram deliciosos, foi muito bom. Foi uma aula muito gostosa, bem saborosa. Marcelo Bellini ensinou a fazer um panetone trufado de nozes com baba de moça e o salgado. Esse aqui que a gente bateu na massa na aula hoje. Esse aqui é panetone salgado. A massa tem parmesão, 2 chocotones e um de fruta. Pessoal, amor. Que eu tenho que deixar os panetones para a aula pronto, porque o panetone não pode ser feito no dia e usado no dia, né?
Até as pastas eu aprendi a gostar aí com você, Bellini. Não, hoje o marido da menina aqui disse que não gostava de panetone, amou panetone salgado, ele falou, gostei mais do que até o de doce, que ele é formiga. Bom, gente, agora aqui vamos lá. Eu vou pegar esse aqui médio para desenformar, porque acho que esse pequenininho para a gente comer vai ser pouco, né? Amanhã a Maria vem trabalhar, ela vai querer comer também. Aí eu vou comer. Vamos fazer esse médio. Aline Mendes, a irmã da Márcia, boa noite. Olá, Aline, tudo bom? Bem? Bom, aqui deixa eu ver se ele vai soltar. Bom, esse aqui que eu amassei mais cedo, ele não vai soltar sozinho. Então, o que eu vou fazer? Porque, geralmente aqui, a gente quando começa a entrar na linha de produção do bolo de reis, a gente vai assando um atrás do outro. Então a gente já vai quando ele esfria, aí já desenforma, deixa ele ali tampadinho e já usa a forma para assar outro bolo. Tá? Então esse aqui, como eu assei de manhã, ele já está meio frio, já esfriou demais. Como ele é untado com farinha e margarina, geralmente o bolo se desenforma quando ele já está frio, assim, molinho para frio. Né? Pode até ser frio, mas não tão frio como ele ficou o dia inteiro. Porque aí essa margarina ela acaba grudando novamente. Então para resolver isso, eu não trouxe para cá minha maçarinha. Peguei e não trouxe. Isso é para todos os bolos, tá, gente? Quero ver se você vai botar a saudade do Bellini semana que vem na aula de aniversário dele aqui, Aline. Todo mundo falando que tá com saudade, quero ver. Quando eu marcar a aula, se vocês vão aparecer aqui, hein? Ó, só um pouquinho, só para aquecer a forma, a margarina. Ó, soltou. Tá vendo? Só aquecer um pouquinho e ele solta todinho. Se eu fosse ficar aqui brigando com ele, chacoalhando, o que poderia acontecer? Rachar essa massa. Como eu falei pra você, ó, ela é uma massa muito fofinha, então não dá pra você ficar chacoalhando ou arriscar de passar uma faca, que aí você pode arrancar pedaço dele. Vamos virar ele ao contrário, que eu gosto mais de decorar ele nessa posição aqui. Ó, tá vendo como ele é fofinho? Ó, qualquer encostadinho ele já se quebra. Gente, eu não sei não se vai dar tempo de assar aquele bolo lá pra vocês verem, tá? A decoração aqui não é muito demorada. Um pouquinho. Isso aqui você pode, eu vou fazer um só, eu estou fazendo aquele lá que eu vou fazer para minha casa, não vou fazer para vender. Então aquele lá, você já vai fazer a cobertura que eu vou ensinar vocês agora, deixa essa cobertura pronta, quando ele sair do forno, você espere ele esfriar um pouquinho, mas não deixe ele esfriar demais, desenforma ele quente e já faz aquela cobertura, joga a cobertura, porque essa cobertura precisa de calor para poder endurecer, tá? Que agora hoje em dia o pessoal gourmetizou o nome e fala que é porcelana fria, né? Na minha época sempre foi cobertura de açúcar mesmo, tá? E pra mim continua sendo cobertura de açúcar. Ó, já vou avisando, na aula de aniversário do Bellini vai ser aqui na quinta-feira, dia 27, que é o dia do aniversário do Bellini. E de antemão já vou falar, vai ter o pastel de provolone com damasco, que ele faz. Faz. Aí tem a entremê. E também vai ter uma quiche surpresa. Uma quiche surpresa, hein? Uma quiche nova que eu fiz. Uma quiche nova que o Bellini fez. Mas é a primeira vez que eu fiz. A versão do Bellini. Gostei muito. Bom, então agora aqui eu vou deixar meu bolinho de lado. Então é isso. Se eu vou fazer um só, eu posso decorar com ele quente. Agora, se eu vou fazer uma linha de produção, vou fazer vários, eu não vou ficar decorando assim que sai do forno. Você pode ir assando e daí no outro dia decorar tudo. Só que para decorar, jogar essa cobertura... Dia 27 no ateliê, isso mesmo. Eu vou estar dia 26 na Cacau Center à tarde, também com um bolo de aniversário lá. Lá eu vou fazer um bolo de andar, mexer com estrutura e tal. E dia 27 aqui. Então, voltando ao bolo. Então, se eu vou fazer um só, o bolo sai do forno, esfriou um pouquinho, desenforma e joga a cobertura com ele quente. Agora, se eu vou fazer no outro dia, que eu quero assar o bolo hoje, mas só decorar amanhã, eu vou fazer a cobertura, aí eu preciso aquecer essa cobertura. Eu não vou aquecer o bolo, tá? Eu vou aquecer a cobertura. Aí eu levo para o micro-ondas, ela vai amolecer um pouquinho, você joga ela enquanto ela está mole e vai fazer a decoração. Mas eu fiz calda porque eu não tenho medida dessa calda, tá, gente? Eu nunca fiz por medida porque eu faço muito. Porque se sobra você pode manter na geladeira, você pode congelar, você usa para um outro bolo, que é aquela cobertura de bolo, gente. Até um bolinho de laranja você pode pôr essa cobertura, bolo de limão, qualquer um, tá? Bom, aqui eu tenho leite e tenho rum. Para essa cobertura eu preciso de rum, tá? Assim, colher. Mas pega uma colher lá para mim que eu estou sem aqui. Eu usei todas. Aqui eu tenho açúcar impalpável, tá?
pode ser açúcar de confeiteiro ou pode ser impalpável. Qual é a diferença de açúcar impalpável e açúcar de confeiteiro? O açúcar de confeiteiro, ele é só o açúcar refinado, muito mais refinado, tá? Então, só que a diferença é que ele, se ficar parado muito tempo, geralmente ele empedra, ele começa a criar caroço. Então, geralmente quando você vai usar depois de um tempo, você tem que estar peneirando para tirar todo o caroço dele e tal. O açúcar impalpável é o açúcar de confeiteiro, mas ele tem uma pequena adição de amido. Então, o amido não deixa ele empedrar. Então, eu prefiro muito mais trabalhar com impalpável do que com o açúcar de confeiteiro. Ah, mas eu não tenho açúcar de confeiteiro nem açúcar impalpável. Pega açúcar união, taca no liquidificador, fica batendo lá uns 4 ou 5 minutos, que ele vai começar a refinar o seu açúcar e você vai ter um açúcar de confeiteiro, tá? É só isso. Bom, aqui eu tenho leite. Daquilo que eu falei, eu faço tudo meio que a olho, tá? Eu vou mostrar o ponto que eu vou deixar essa calda. É sempre bom, gente, se você tem o açúcar, nunca colocar o açúcar todo, porque vai que você exagera um pouquinho no líquido, aí ele fica muito mole, aí você não tem mais açúcar para pôr, tá? Então ele vai fazendo de pouquinho em pouquinho, que é melhor. Eu mesmo aqui não faço tudo de uma vez, e aqui eu vou entrar com rum. É tudo meio que a gosto mesmo, tá? Agora eu vou mexer. Essa calda, ela tem que estar bem grossa, tá? Para quando aquecer, vocês vão ver a diferença dela fria e a diferença dela quente. Aqui está grossa demais, então vou colocar um pouquinho mais de rum. E aqui eu faço quantidades, eu faço 2, 3 kg de açúcar e já deixo a calda pronta para a semana inteira. Um pouquinho mais de leite. Compartilhe com a gente a live de hoje do Congresso Internacional de Gastronomia Top Class e ajude a ter mais alcance, gente. Tá quase no ponto. Melhor, mas é mais ou menos quase isso aqui, ó, mesmo. Eu acho que até eu vou deixar assim. Porque assim, às vezes a pessoa deixa ela muito rala aqui, deixa ela um pouco mais mole, e quando põe num bolo quente ou aquece, na hora que você põe no bolo, ela escorre demais, ela fica meio transparente, ela fica aquela calda de açúcar bem branquinha, tá? Então aqui ela já está no ponto, ó. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Quando eu mexo, tá vendo? Ela parece aquele ponto de brigadeiro, ó, que não se une, tá? Ó, é bem espessa. Ela não pode ficar mais rala do que isso. Agora, se eu quero fazer aquela casquinha de açúcar em cima do bolo, aí eu deixo ela mais líquida, para depois jogar em cima do bolo, ela vai entrar um pouco no bolo e depois vai criar aquela casquinha de açúcar bem fininha, mas não é o que eu quero para esse bolo, tá? Boa noite, Jaqueline, de Fortaleza. Boa noite. O Marcelo Bellini. Minhas colheres de apoio foi tudo para a cozinha, né? Não voltou, né? Tem mais colher? Não, minha colher de apoio, aquelas que eu apoio, a colher suja. Ó, agora eu vou levar aqui para o micro-ondas. Vou colocar 1 minuto direto. Eu acredito que vai ser o suficiente. Então é assim, eu aqueci ela, joguei num 1, 2, 3 bolos. Vi que ela está esfriando, vou lá, aqueço mais um pouco. Eu sempre tenho que pôr ela quente aqui nesse bolo, tá? Pega lá. Leva essa forma e leva. Pega os seus ovos também. Os ovos? É. Quer decorar já esse aqui também? Espera mais um pouquinho. 20 segundos. Deu para entender bem sobre a cobertura, gente? Alguma dúvida? É bem fofinho, tá? A gente tem um amigo, a gente tem uma história muito engraçada com esse bolo, que a gente tem um amigo, que a gente brigou com ele durante 6 anos. 6 anos, 4 dias e 12 Eu horas. acho que guardou até os dias só. Joelma, cheguei, boa noite. Boa noite, Helena. E foi muito engraçado, porque ele estava brigado com a gente, e ele ficava fazendo a família dele comprar bolo no final de ano, porque eles sempre davam um bolinho para ele todo ano. Aí para ele não ficar assim, ele mandava a família dele comprar, só que a gente sabia que a maioria da família dele não gostava de nós. Não, ninguém da família gostava. A gente sabia que o bolo era pra ele. Aí quando a gente voltava a falar, o Marcos falou assim, então pensa que eu não sabia que você mandava seus irmãos lá comprar o bolo. E ele confessou que era isso mesmo. Ó, 1 minuto. Nossa, não vê a Tio de diferença, Souza, ó. boa noite.
Olha a diferença que está isso aqui quente, tá, gente? É esse ponto que agora eu preciso para jogar aqui no meu bolo. Você viu que se eu deixo ele já nesse ponto aqui, na hora que ele aquece, ele vai ficar líquido demais. Então ela tem que ser bem grossa, fria, para quando aquecer, ela ficar um pouco mais líquida. Lucy A. Santos, 2593, boa noite. Aleuche, boa noite, tudo bem? Aleuche, tudo bem, meu amor? Bom, aqui eu já coloquei a calda, se quiser pôr mais você põe. Mas eu acho que aqui é o suficiente, não precisa ficar pondo mais do que isso. Evita de ficar repassando calda por cima quando ela já está fria, senão ela vai ficar marcada, ela não vai ficar lisinha, tá? Aqui quando ela está quente, ela escorre, ó, e ela fica bem lisa, tá? Então isso aqui é o que o pessoal hoje em dia chama de porcelana fria, que depois de frio você pode fazer pintura nela, pode fazer o que quiser. Então agora o que a gente vai colocar em primeira mão? As nozes. Por quê? Eu preciso dessa cobertura ainda mole para essas nozes grudar. Os fios de ovos, por ser úmido, ele vai grudar, independente dela seca ou não, ele vai grudar, tá? Agora as nozes nem sempre. Então aqui, ó, eu vou colocar 6 nozes. Essas nozes aqui minha veio tão pequenininha, eu gosto de nozes mais graúdas para esse bolo aqui. Eu vou até colocar 8 nesse, tá muito pequenininho. A gente vai comer mesmo. É, Márcia. Aleuche, uma alegria ver vocês. Obrigado, Aleuche, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. De vez em quando eu vejo você lá no TikTok. Eu sou meio chato com algumas coisas, gente. Então, por exemplo, as nozes que eu ponho, a noz ela tem 2 lados, né? Ela tem esse lado aqui bicudo, essa pontinha aqui bicuda, e tem essa parte aqui que é aberta. Então, eu coloco todas as coisas, todos os bicos para cá ou todos os bicos para fora. Eu não fico pondo uma para cá, a outra para cima, tá? Eu coloco tudo na mesma posição. Mas é uma coisa minha, né? Uma chatice minha, vamos dizer assim. Agora aqui eu tenho fios de ovos. Tá? Esses fios de ovos eu tive uma encomenda de uma cliente também. Ela fez aniversário sábado e ela fez quase que tipo uma ceia de Natal. Né? Ela me pediu tender à Califórnia, me pediu maionese, pediu fio de ovos, pediu um monte de coisa. Bolos, doces. E aí eu fiz fio de ovos para ela, porque eu estava sem aqui. Aí um amigo meu, a mãe dele também ama meus fios de ovos de São Paulo, ele estava aqui no final de semana, já levou também. Aí eu sobrou um pouco hoje que eu usei no panetone e vou usar esse aqui no bolo. Esse fio de ovos aqui, eu tenho a receita dele no canal do YouTube. Tá? Então quem quiser depois ver como que faz fios de ovos, procura lá, vai lá no YouTube, procura Marcelo Bellini, o Bolos Bellini e coloca lá, fios de ovos, que vai aparecer. Eu dou todas as dicas para você fazer um delicioso fio de ovos. Gente, esse fio de ovos é a mesma coisa. Tem um monte de gente que fala assim, não gosto de fio de ovos porque tem gosto de ovo. Aí eu dou o meu para experimentar, o pessoal fala, nossa, mas o teu é muito diferente e tal, né? Aquilo que eu falo, gente, a gente tenta caprichar, tenta fazer as coisas com amor, justamente para as pessoas gostarem, né? Meu Deus, que obra de arte encantada. Essa cobertura é glacê real? Não. É açúcar impalpável com rum e leite. Agora, Aline, esse bolo é maravilhoso, Aline do Japão. Rosa Maria, meu Deus, que obra de arte encantada. Aleuche, meu filho está lhe mandando um beijo. Eu ia perguntar dele, Aleuche. Manda um beijo para ele também. Gente, aqui eu faço tipo um ninho, tá? Estou amando seus vídeos no app vizinho. Obrigado. Você viu a receita do chococreme que tá lá? Bom, tá tanto lá como tá aqui na minha outra rede também, que eu tenho o Marcelo Underline, o Marcelo Underline no Instagram, né? Que lá é só a receita, só a foto do Confeitando na Rua, que a gente tá com esse projeto de Confeitando na Rua, né? Também que a gente faz bolos confeitando na rua. Acho que essa semana a gente vai ter que dar uma furada, porque tinha esses 2 congressos, eu tinha aula hoje, o congresso agora à noite, aí ainda vou dormir na casa da minha mãe para ajudar um pouquinho lá na casa da mãe. Quinta-feira, plena quinta, nós estamos com um bolo de casamento e bem casado, então a gente não vai conseguir sair na rua essa semana para gravar, infelizmente. Essa semana a gente vai postar alguma coisa, mas não vai ser nenhum projeto. Agora, semana que vem a gente vai fazer um projeto novo. Acho que vai ser um bolo de aniversário, né, Márcio, semana que vem? Não sei. Vamos ver. Se for para a rua, vai ter que ser um bolo de aniversário. Bolo de aniversário do Belinho na rua.
Ó, aqui eu não preciso espremer porque às vezes quando eu tiro ele da calda, eu ponho ele na peneira e dou uma apertada para tirar o excesso de calda, tá? Para a calda não ficar escorrendo aqui. Mas como eu já deixei ele faz uma hora mais ou menos numa peneira, a calda já escorreu bem e ele já está bem sequinho. Quiser pôr menos fios de ossos, pode pôr. Ó, você viu que quando eu coloco ele aqui, eu furo um pouquinho o meu dedo, né? Eu faço um furinho nele aqui, vamos deixar essas nozes aparecendo. A noz está tão pequenininha que o sujol está até tampando, coitado das nozes. Agora aqui eu tenho a cereja. E a gente vai pôr uma cereja. O pessoal está salivando. Meu filho está bem, Marcelo. Ai, que bom. Tem gente passando mal de vontade aí, hein? De comer esse bolo. Para quem é aqui da região, a gente vai ter o grande que eu estou assando, esse pequeno à venda, que agora é uma época que eu começo a fazer esse bolo. Tem cliente que já quando chega nessa época, ele não fica nem esperando Natal no Novo para encomendar, não. Ele já encomenda, tem pessoal que pede para dar de presente. Agora eu vou ter que começar a fazer mais fios de ovos, que isso aqui é o finalzinho que eu tenho de fios de ovos. E olha que eu fiz 3 cartelas de ovos. Deu só para encomenda, esse meu amigo levou 1 quilo. Isso eu vou acho que umas 500 gramas aqui. Eu gosto muito de fazer fios de ovos, eu tenho paciência para algumas coisas. Tem gente que acha muito trabalho, eu não acho trabalho nenhum. Deixa eu pegar um pouquinho da mão. Tô com água na boca, Roseli. Covardia. Minha pressão até afundou. Gente, mas a receita, vocês podem fazer em casa essa receita. É muito fácil, muito prático. Vocês podem fazer aí. Quem não puder estar aqui por perto, encomendar. Então, pode fazer em casa. Ó, aqui eu vou colocar minha medalha de assinatura. Né, geralmente eu pinto ela de dourado, mas enquanto está essa confusão aí, o glitter já foi proibido, mas os corantes tem alguns que estão, outros não, né, os pós. Aí, então, enquanto ainda não está sendo usado, eu vou evitar, né, para não dar problema nenhum. Então, por enquanto, eu vou deixar só sem pintar mesmo. Aí o bolo já está aqui prontinho. Olha só! Gente, vamos tirar um print desse bolo? Vamos lá, Bellini, faz uma cara bonita aí. Minha cara já é bonita, Márcio, não tem que fazer cara bonita. Para poder fazer um print dessa... Pra gente fazer um print da... Gente, vamos fazer um print. Vocês vão marcar o congresso Top Class. Marca aí Top Class. E marca Marcelo.Bellini. Marcelo.Bellini. Marca aí o pessoal do Top Class e o Marcelo Bellini. Faz aí o print, Marcelo. Vamos lá. Arruma... Não, abaixa. Isso. Vamos lá, gente. Então, junto. Olha só, hein? Faça um print, o Marcelo vai cortar um pedaço desse bolo daqui a pouquinho. Você precisa tirar foto, porque a Aline precisa da foto dele. Isso, vamos lá. A gente sempre esquece, depois tem que ficar postando foto dele já cortada. Deixa eu tirar esse tapete aqui pra mim. Que espetáculo, lindíssimo, parabéns, amei, manda pra mim. Já sei uma coisa que eu vou pegar. Aleluia, amei, tá vendo? Gente, a receita vai ficar salva. Vai ser muito legal para vocês poderem fazer aí em casa, receber a família, no dia de Natal, tomar um café. Printou, Aleuxo? Muito bem, é isso aí. Vocês podem fazer para receber os amigos, os familiares, com esse bolo que traz muita fartura, muita esperança, né? A gente precisa de esperança. Foi um ano bem gostoso, mas também foi muito difícil para muita gente. Mas a gente tem que lutar sempre, né? José tá pedindo aqui, Leuxi, você vai ter que fazer o bolo para ele. Você vai ter que fazer o bolo. Olha aí, o pessoal já tá mandando o print aqui pro nossos grupos, né? Show de bola. Muito obrigado pelo carinho, Vivi. Obrigado mesmo, viu? Eu vou anunciar a aula do Marcelo aqui no ateliê essa semana.
Já vou fazer as inscrições do pessoal que está afim de vir na aula do Bellini. Maravilhoso. Obrigado, Marcelo e Márcio, vocês são incríveis. Live linda, top. Lúcia, quero ver se você vem na aula, hein? Quero só ver. Pera aí, gente, que o Bellini tá vindo com uma... Eu acho que ele vai vir com uma toalha. Ó, pra vocês verem o bolo. Vou mostrar ali pra vocês aqui, ó. Ó. Tá bonito, né? Fio de ovos, cereja, nozes. Desafio 2026 vai ser um ano bem abençoado. Com certeza. Todo ano é abençoado, sempre. Olha lá, o Bellini vai arrumar Lógico, as coisas de Natal dele, gente. Vou desmontar lá em cima, né? Vou passar um papel aqui. Esse bolo exige uma toalhinha aqui, bonitinha. Tem que avisar a Josi também, para ver se ela vem na aula. Olha aí o capricho, gente. Lógico. Rosiane, bolo digno do troféu, olha aí. Se tiver troféu Top Class, quem sabe o Marcelo vai concorrer. Não, vai ter. Eu parei um pouco de fazer campanha, né? Olha lá, gente, vamos fazer o print novamente aí. Agora sim, deixa eu pegar um aqui e sentar aqui para ficar mais na altura do bolo. Deixa eu pegar a prata. Ah, já pegou o prato, tudo. Vamos lá, gente. Quero print, quero foz aqui na comunidade do Bellini. O pessoal já tá mandando. Cada capricho que faz a diferença, tá vendo? Sim, lógico. Aline, parabéns, lindo, parabéns. A Delma comendo com os olhos. A pessoa tá comendo com os olhos esse bolo delicioso aqui do Bellini. Tá bom? Vamos lá, fazer uma foto aqui com o bolo. Tira só a foto do bolo, porque no livro não vai lançar, pelo menos não com o bolo, né? Aí, você vira um pouquinho para mostrar a nossa decoração de Natal. Teria todo decoradinho. Ó, gente, o Marcelo quer mostrar aqui a decoração de Natal. Vou mostrar para vocês. A árvore de Natal do Bellini, gente. Olha só. Tá cheio de cadeira para dar aula hoje. Vou apagar para vocês aqui a luz para vocês verem direitinho como é que fica. Olha só. Caprichou, né? Caprichou. Eu gosto muito de Natal. Marcelo Bellini, né? corta o bolo para o pessoal. Vamos. Cadê a minha faca? Vou pegar lá. Fica aí. Se alguém falar alguma coisa. E aí, gente, gostaram da live? Gostaram da aula de hoje? Que árvore linda! Obrigado! Bellini agradece. Vivi, você vai ver a árvore pessoalmente logo logo. Você vai vir na aula, se Deus quiser. Provavelmente será a última aula do Bellini esse ano, hein? Vai ser a última aula do Bellini. Edinalva, excelente, parabéns. Obrigado. Gente, ó, a massa ainda está muito crua. Eu não vou tirar o bolo do forno, porque se eu tirar ele pode dar uma murchada, porque se ele já tivesse um pouco assado, mas faltando um pouquinho para assar, mas ele está bem ainda molinho. Se eu tirar e mostrar para vocês, ele já cresceu bem, ele está praticamente quase igual a esse aqui assim, tá bem altinho, já tampou o meio também, tá? Então, mas vocês já viram, esses aqui, então acho que não vai fazer falta. Todo mundo elogiando a árvore do Marcelo Bellini, aí, ó. Tá vendo? Muito obrigado. Vamos lá. Mas por que 2 garfos? Eu vou comer um pedacinho? Olha lá, gente. Eu como adoro fios de ovos. Adoro decoração de Natal. Rosiane Apolinário tá falando aqui, hein? Ah, que bom. Gente, ó. Aprenda uma coisa. Espátula é para servir. Espátula de bolo não é para cortar bolo, é para servir bolo. O bolo se corta com faca, tá? Tem muita gente hoje em dia não comentando isso para cliente, aí faz blindagem de chocolate no bolo, aí a pessoa fica com dificuldade de cortar o bolo porque espátula não tem corte, tá? Então espátula é para auxiliar, para servir, tá? Não é para cortar bolo. Ó. Olha só. Dá para ver? Dá pra ver. Vamos tirar uma foto dessa bonita aí. Dessa fatia, peraí. Olha só. Que fatia bonita, hein, gente? Na mão do Bellini. É isso aí.
Aí. Sua pode ser menor? Não. Pode ser um pouquinho assim. Agora já cortei. Gente, quero agradecer a Hero World, que está junto com o Congresso, o 25º Congresso Internacional de Gastronomia Top Class, apoiando aí, transformador de vidas. Agradecer a Aline Cake Chapan, que está aí aplaudindo o Marcelo mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Agradecer a Simone, que está sempre dando apoio para todos os professores. Ela se desdobrando, amparando, escutando e também sempre junto com todo mundo aí, né? E o congresso é isso, é você... Muito bonito. Tá, esse aqui ele vai servir aqui tranquilamente de 8 a 10 pessoas, tá? Não com uma fatia tão grande como essa aqui, eu acredito que 8, tá? Mas aí se for uma fatia normal, que essa aqui não está normal, né? Ela está um pouquinho maior do que normal. E esse bolo aqui, gente, com um cafezinho, eu vou ficar sentado. Esse bolo aqui com um cafezinho, amanhã de manhã a gente que diga, né, Márcio? Café da manhã com bolo de reis. Ó, até caiu aqui, ó. Fazendo um desastre aqui. Gente, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Agora a gente está saboreando o nosso bolinho de reis. Espero que todos tenham gostado. Que o congresso continue aí em 2026 com muito mais prosperidade, muito mais professores, muito mais aulas. E que está todo mundo aí participando. Tem um ano incrível. Marcelo, deixa uma mensagem para a galera. Gente, paciência, somente com o próximo. As pessoas andam muito sem paciência. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. As pessoas estão com pouco amor e muita briga. Então, eu acho que assim, hoje em dia você tem que tomar cuidado no trânsito, em tudo, porque você não sabe o que vai acontecer, às vezes por causa de uma besteira, você vê aí coisas acontecendo. Então, eu vou pedir muita paciência, que 2026 venha com uma melhora muito boa, somente financeira para todo mundo, que as coisas vão se ajeitando, né? E é assim, vamos trabalhar, não discuta com política, somente com amigos e família, porque político está lá ganhando dele e você está aqui tendo que trabalhar para pagar suas contas, então não vale a pena brigar por eles não. Tá? Leve a sua vida, trabalhe, que político nenhum vai vir bater na sua porta para pagar suas contas. Então, gente, muito obrigado pelo carinho. Beijo a todos. Até o próximo congresso 2026. Estaremos junto com vocês. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. E até o próximo.